Bom, agora então vamos nos acalmando, vamos nos desligando lá de fora e vamos nos ligando um com os outros e com os nossos mentores individuais. Vamos nos ligando agora com as equipes de limpeza, higienização e proteção, Itaporã e Brogotá e os índios, a princesa Isabel e os negros, com Samir e os filhos do deserto. Liguemo-nos agora com o patrônomo da nossa casa, Razim, e saudemos todas as fraternidades que estão ligadas aos nossos trabalhos. A fraternidade dos humildes, do venerável Dr. Bezerra de Menezes, a fraternidade dos discípulos de Jesus, do venerável Edgar Armon, a fraternidade do Trevo, do venerável Razim, a fraternidade dos essênios, do venerável Hilarion de Montenegro, a fraternidade da Cruz e do Triângulo, do venerável Ramatiz, a fraternidade romana, do venerável Mano, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, pronunciando a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos nos ligando agora com o venerável Ricardo e os cavaleiros, pedindo a eles ajuda e proteção. Busquemos as esferas de Ismael, venerável anjo protetor do Brasil, preposto do Cristo, para a nossa pátria e a fraternidade dos cruzados. Buscamos subir mais, suavizando o nosso padrão vibratório, busquemos os apóstolos, saudando-os na pessoa da venerável Maria de Magdala. E com Maria, vamos saudando o nosso Divino Mestre Jesus, deixando que seu amor e sua luz penetrem todo o nosso ser. E com Jesus, glorifiquemos a Deus na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Entrou mais alguém? Não. Isso. A Neuzinha caiu. Aqui. Alô. Bom, gente, então agora nós vamos estar fazendo a lição para a aula 22, que é a próxima aula. Está passando aqui para vocês. Está na página 30 do livro. Ler diariamente a lição 20, obstáculos do sinal verde. Está na página 14 da apostila.
Todo mundo achou? Podemos começar? Então, vamos lá. Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. É bem interessante esse texto, né? Ele fala para a gente dos obstáculos dos nossos caminhos. E, na verdade, o que acontece? Nós sabemos que na nossa existência nós sempre vamos encontrar obstáculos, né? E aqui o texto ele nos mostra, na verdade, ele nos dá aqui direcionamentos para que a gente possa seguir em frente. Porque dificuldades a gente sempre vai ter. É como a gente vai saber lidar com elas é que vai dizer se a gente vai estar indo para o caminho certo ou não. Certo? E é bem interessante que isso deixa claro que nós sempre vamos ser testados. Ele fala aqui, né, no próprio texto, que quem procura o bem, de certo, há de sofrer as arremetidas do mal. E aí que são os testes, na verdade, para ver se a gente está mesmo firme no caminho. Certo? Os obstáculos vêm para nós temos que transpor esses obstáculos para que a gente consiga continuar. E o que vai acontecer? Certo? A gente tem que encontrar o quê? As fórmulas de estar percorrendo esses obstáculos e estar transpondo eles. E não desanimar, porque a gente vai encontrar dois caminhos, ou a gente continua se esforçando e perseverando, ou a gente vai acabar desanimando e vai escorregar e retroceder, digamos assim, porque a gente sempre vai ter ali, certo, as dificuldades e os obstáculos, né, como o próprio texto fala, que vai fazer com que a gente desanime ou que a gente consiga perseverar. Então, o texto nos pede isso, para que a gente, ele nos dá aqui um direcionamento, para que a gente continue firme. E o que é mais interessante é que no último parágrafo, quando ele fala, certo, que o Deus, né, aqui, ele fala assim, que Deus pede tempo ao homem, né, em matéria de colheita, e que o homem deve entregar o tempo a Deus. Isso é muito interessante, porque tudo aquilo que a gente planta, nós vamos ter um tempo para colher, não é verdade? Então, tudo aquilo que a gente está fazendo hoje de bem, vai ser o quê? Em benefício próprio nosso para o nosso futuro. Certo? Então, Deus está nos pedindo tempo, mas ao mesmo tempo, Deus pede para que o homem dedique o tempo a Deus, né? Que é essa dedicação ao quê? Ao bem. Fazer o bem para que a gente possa colher também o bem. Então, o texto de hoje, ele nos passa isso. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Tranquilo? Vamos continuar aqui. Lição 22. Transcrever o parágrafo que você precisa trabalhar, indicar o que está fazendo para melhorar. Então, além de vocês colocarem lá o parágrafo que vocês precisam trabalhar, vocês vão colocar também o que vocês estão fazendo para que vocês possam se melhorar, para poder também alcançar esses objetivos. Ok?
3. Meditar e escrever posicionando-se. Plantar o bem por meio de tudo e de todos, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Afirmação. Direciono os meus pensamentos para o bem. Vamos todos? Direciono os meus pensamentos para o bem. Direciono os meus pensamentos para o bem. Direciono os meus pensamentos para o bem. Muito bem. Então, essa é a lição para a aula 22. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, beleza. Então, agora nós vamos corrigir a lição que vocês fizeram para a aula 21 do caderno. Que, na verdade, era para fazer a lição 30, auxílios sempre possíveis do sinal verde. Ok, transcrever o parágrafo que mais o tocou e justificar. Então, vamos lá. Eu vou seguir a sequência aqui para mim não me perder. Silvana, você começa para nós? Avivar o clarão da alegria, onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Escolhi esse parágrafo porque é justamente o que procuro fazer quando sinto minha tranquilidade afetada. Quando sinto estar abalada emocionalmente ou espiritualmente, procuro sempre encontrar uma luz no final do túnel, para que me dê esperanças e força para prosseguir. E sempre me vem a fé restabelecida e a certeza de boas novas para o futuro. Me apego muito no amor e na alegria de viver. Alegria nas pequenas coisas que vivemos e que passa desapercebido por muitos nas tribulações do cotidiano. Gratidão seria a palavra que resume essa alegria renovada. Muito bem, Silvana. Estava inspirada, ó. O mentor se inspirou. Muito bom. Ok. Continuando aqui, Rogério Conduta. Auxílios sempre possíveis. Eu escolhi o atear o calor do bom ânimo, onde a coagem desfaleça. Normalmente, sinto que quando estou com o ânimo em baixa, eu procuro dar uma melhorada nesse quesito, buscando pensamentos felizes, passagens aonde tive muita alegria, seja ela pessoal, profissional, o que for, mas buscando resgatar esses momentos de modo a elevar a minha energia e ativar o calor do ânimo. O calor do ânimo não pegou legal essa frase aqui. Mas buscando restabelecer sempre o ânimo, independente do que aconteça com esse sentido, com esse sentimento baixo, né, negativo. Mais ou menos isso que eu coloquei. É o calor do bom ânimo. Tá bom? Ótimo. Muito bem. É bom, né? Isso. Essa procura, né, de reverter. E porque é importante, né, Rogério, para que a vibração não caia. Muito bem. Continuando aqui, Lúcia, você fala a sua. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. No dia a dia, muitas coisas, muitos acontecimentos podem nos causar irritação.
Nesse sentido, eu, pessoalmente, tenho altos e baixos. Às vezes me irrito mais facilmente e outras vezes nem me irrito com uma situação semelhante. Isso tem relação direta com o meu nível de canseira física e mental. O que preciso praticar é não deixar que essa canseira me faça ficar irritada com coisas pequenas. Muito bem, Lúcia. Interessante isso que você falou. É, que o cansaço, né, ele gera para você a irritação. Sim, E você já percebeu isso é bom, né, Lúcia? Porque você já pode percebi. trabalhar nesse Aham, sentido, né? Muito isso. bem. Hoje em dia é difícil, porque o dia a dia é muito atribulado, Aham. né? Então, para a gente se desequilibrar é muito fácil. Muito bem. Vamos continuar aqui. Mari, você fala para nós? Sim, sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Essa frase me tocou, pois sou dona da minha vida e atitude. Percebi que nesta frase contém todas as ferramentas para que eu construa uma vida melhor, construa o meu eu interior melhor. Renovar e aprender sempre, errar também. Porém, não desanimar em corrigir e sempre tentar a cada dia melhorar. Muito bem, Mari. Força, foco e fé, né? Sim, com É, certeza. legal, Mari, isso mesmo, está no caminho, muito bom. Sueli, você fala para nós? Ativar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Com problemas onde as pessoas são hoje individualistas, cada um acha que está certo, sem ao menos ouvir o outro. Então, com a minha paciência e alegria, tento clarear tudo. Mas é difícil. Não é fácil, não. Eu estou passando por uma aprovação. Nossa, hoje eu estou esgotada mentalmente. Muita coisa. Eu imagino. Hoje, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Me enfiar na cama e dormir. Tão cansada mentalmente que eu estou. Espiritualmente também. Faz uma oração, tá, Sueli? Pede um reequilíbrio, uma reenergização, aí depois você dorme. Você vai ver. Amanhã você vai acordar mais renovado. É mesmo. Muito bem. Tadeu, você fala a sua? Mas você já está melhorando, né, Tadeu? Eu acho que a paciência é algo para todos. Nós, né, eu acho que aflige mais a questão da paciência e da tolerância. E aí, que são os quesitos que a gente sempre vai estar trabalhando no dia a dia mesmo. Então, mas o importante é continuar, não desanimar. Para que você adquira a paciência. É, sim, É mesmo. exatamente.
Ah, ainda bem. Ah, meu Deus. Muito bem, gente. Muito bom, entendeu? Rogério Prado, você fala a sua. Vamos lá. Estão me ouvindo? Uhum. Avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja, furtando a tranquilidade. Que eu tenha sempre alegria em meu coração, para que eu possa viver bem com a minha família e, assim, sempre procurar ajudar as pessoas com bom ânimo e sempre passar pensamentos positivos, esperança na vida. Muito bom, Rogério. Alegria a gente precisa ter todos os dias, né? Porque, como é que se diz? Mesmo nas situações mais difíceis, a gente sempre tem que procurar um lado positivo ali. E a alegria vai trazer sempre benefícios para nós mesmos, para todos que estão ao nosso redor, não é verdade? É que nem aquela frase que a gente falou, né, há tempos atrás. O que é mais importante? Assim, o que a gente mais admira? Um sorriso ou a carranca? E a gente sempre falou do quê? Do sorriso. Então, mesmo que a gente estiver nos momentos difíceis, vamos procurar por esse lado. Muito bem. Vamos lá. Will, você fala a sua? Renata, eu não fiz porque eu faltei a aula passada, e mesmo assim, eu quebrei meu óculos, eu estou com dificuldade para ler até. Usando até uma Will, lupinha. tá difícil, hein, Will? Estou usando até uma lupinha para conseguir ler alguma coisa. Você fez a lição? Não, Ah, não, você falou que você não fez a lição, né? não. E mesmo que eu tentasse, eu não estou com dificuldade de ler. Estou usando uma Não, lupa. tá, mas você fez a lição? Não, Não, eu faltei e não fiz. tá. Então, Will, você prepara a lição, certo? Quinta-feira eu levo. Você leva para mim na quinta-feira? Levo. Então, Amanhã tá. meu óculos fica pronto. Eu tô dificuldade até para trabalhar. Senão você não trabalha. Então, tá bom, Will. Maria Helena, você fala a sua? Falo sim. Eu também coloquei, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Eu entendo nessa frase que devo tentar me acalmar ou acalmar aquele que esteja passando por algum momento difícil, com pensamentos bons, palavras amigas, com amor e serenidade. E tentar não colocar mais lenha na fogueira, como diz o ditado. Isso mesmo, Maria Helena, muito bom. Equilíbrio, né? Sim. Tá, jóia. Bom, a Leonie hoje vai ficar quietinha, que ela passou por uma cirurgia na boca, então ela não vai falar. Ela vai só nos ouvir, tá, pessoal? Então, eu vou pular a Leonie hoje. Então, vamos continuando aqui. Meditar e escrever posicionando-se. Quais os recursos especiais que você dispõe para se renovar? Maria Helena, fala de novo para nós. Hoje, para mim, o estudo que estou participando, os conhecimentos que estou tendo e a participação no centro que está me ajudando muito. Muito bem, muito bom. Lúcia, você fala a sua? Ai, minha cachorra não para de latir. Fui até lá para ver o que está acontecendo. Vou voltar. Bom, quais os recursos especiais de que você se dispõe para se renovar? Orações, gratidão por tudo que tenho. E vocês vão achar estranho, palavras cruzadas. Porque isso é um exercício para a mente e para a memória. Isso acalma a alma também. Eu aprendo e isso me dá leveza e tranquilidade. Legal. Muito bem.
Ok, continuando aqui. Rogério, conduta, você fala para nós? Você está sem som, Rogério. Perdão. Quais os recursos que você dispõe para se renovar? Busco ver nos meus semelhantes somente seus pontos fortes e tento incorporar isso em minha pessoa. Ué, Tadeu. foi isso. Desculpa. Parece uma tecla aqui estranha. Apareceu, que tem tempo limitado, beleza. Desculpa, Rogério. Você pode ler novamente para mim? Posso sim. Quais os recursos que você dispõe para se renovar? Eu busco ver nos meus semelhantes somente seus pontos fortes e, com isso, incorporar esses pontos em minha pessoa, em minha personalidade. Muito bem. Pontos fortes são louváveis, né? Ah, Se é sim. bom para ele, vai ser ótimo para mim. E você tem conseguido? Algumas vezes, sim. Eu melhorei bastante minha paciência. Oh, que bom. Eu não tinha paciência. A ansiedade, ela pega pesado com a gente, né? Algumas vezes você tenta até antecipar a pergunta que a pessoa está fazendo para você. Você entra no meio da pergunta dela. Dá umas dicas aí como melhorar a paciência. Não. Tem que ser mais zen, Will. Muito bem. Mari, você fala a sua? Eu hoje uso um lema, ser melhor a cada dia. Tem sido meu exercício diário. Então, quando estou em situação de prova, tento me concentrar, respirar fundo, e lá de dentro de meu coração, o meu eu respira e seja amorosa. Confesso que às vezes acontecem os deslizes, né? Porém, não vou desanimar e sempre vou tentar ser diferente. Isso. Muito bom, Mari. Você já está respondendo a próxima lição, nos obstáculos. Né? Muito bem. Vamos lá, Rogério Prato. Eu coloquei a fé. Sempre que fico para baixo, procuro meditar, orar e conversar comigo mesmo, entendendo que estou errando, fazendo e pedindo orientação aos meus mentores, a Deus e a Jesus. Muito bom. Isso E é importante, né? eu acho que a fé é uma coisa muito, sabe assim, gratificante, né? Você acreditando, você buscando e ver que depois você conseguiu, né? Então, aquilo lá é uma coisa que te toca dentro e fala assim, meu Deus do céu, né? Quanto tempo eu perdi, né? De não ter fé e não acreditar. Porque está ali pertinho da gente, é só você querer puxar a mão assim, ele te dá a mão e lança, né? E vai, filho, vai fazer o que você tem que fazer, que eu estou aqui te amparando e te dando a maior força. É uma coisa muito... Para mim está sendo muito gratificante, sabe? Assim, nesses tempos... não é que eu perdi, né? Agora, daqui para frente, eu estou vendo que é uma coisa muito, muito bacana mesmo, sabe? Não tem explicação, né? É só você esticar a mão, o homem puxa você, entendeu? Se você merecer. Se não merecer, fala, fica aí um pouquinho que depois eu puxo. Na verdade, né, Rogério, a partir do momento que a gente passa, né, que nem você falou, a acreditar e a confiar, né, em tudo isso, aquilo que a gente eu falei, né, que vai ser a nossa próxima, os obstáculos, na verdade, Sim. Eles não vão parecer tão grandes mais para nós. Não. Né? Nós vamos ter mais o quê? Nós vamos ter, parece que, mais apoio para poder
e também mais discernimento, parece também, para poder estar superando tudo as coisas, né? É que nem você falou, o passado, na verdade, a gente tem que ver ele como um aprendizado. O importante é que a gente vai fazer agora daqui para frente. E não tem tempo, não se preocupe com o tempo. Então, é uma coisa que antes eu ficava, como a gente, eu sou autônomo, né? Então, menina do céu, se eu ficasse um dia, 2 dias sem alguém ligar, passar serviço para mim, eu ficava desesperadíssimo. Agora, se o nego não ligou, não tem serviço, não tem, cancelou, sabe? Fala assim, não vou esquentar a cabeça, vai ser na hora certa e que tem que ser. E assim, está funcionando assim. Desse ano para cá, dessa pandemia que teve, assim, era para mim estar grudado mais que largatixa, um fóssil na parede, né? Assim, para poder desespero que dava. Não, muito pelo contrário. A coisa está fluindo legal, está indo tranquilo, e a coisa vem na hora certa, a hora que precisa, fala, ó, tá aqui, o que você precisava tá aqui. Sim. Porque aquilo que a gente já falou antes, quando a gente segue no caminho correto, né, Rogério, que a gente fala, o essencial nunca vai faltar. E quando a gente confia também, nós sempre vamos ter esse amparo para aquilo que a gente está empreendendo. Então, isso é muito importante. Quando você fala da fé, é isso. Sim, é tudo. Muito bom. Ok. Vamos lá, Sueli, fala a sua para mim, ou para nós, né? Não pra... Penso em Deus e Jesus, e sei que não estou só. Então eu trabalho, faço meus artesanatos e canto. Muito bom, Sueli. Nem que eu estou nervosa, aborrecida, eu canto. Isso te acalma. E trabalho bastante para passar o dia e me acalmo. E faço meus artesanatos. Muito bem, Sueli. Muito bom. Tadeu. Muito bom, Tadeu. Estou vendo, estou gostando de ver. Muito bom. Vamos lá, Silvano. Penso que é a minha fé e a minha crença de que o amor pode tudo, o amor cura e regenera, e as minhas orações que me fortalecem. Muito bom, Silvano. Realmente, o amor, como dizia Jesus, é a cura para todos os males, né? Então, temos que nos amar. Muito bem. Will, por acaso você lembra as suas respostas? Se você quiser falar, você pode falar se você lembrar, tá? Não entendi, Renata, o que você falou? Você lembra que, se você lembrar o que você escreveu e quiser falar, pode falar. Não, Renata. Ah, você Realmente não eu não fez, fiz. verdade. Você não fez a lição. Então, tá bom. Ok, então vamos lá. Item B. Quais itens da lição você já curso maior? Isso é interessante. Então, vamos lá. Lúcia, você fala a sua? Falo. A minha resposta foi muito curta. Quais itens da lição você já consegue praticar sem esforço maior? Ultimamente, com o pouco contato com as outras pessoas, eu acho que não tenho praticado nenhum dos itens. Então,
Você tem certeza, Lúcia? Então, agora eu comecei a dar uma olhadinha ali de novo, né? Talvez. Eu vou refazer essa daqui. Vou até pôr uma coisa com lápis aqui, mas na hora que eu sentei para fazer, falei, não, acho que eu não estou fazendo nada. Li, falei, não, acho que não estou fazendo nada disso. Né? Reflita novamente. Refletirei. Porque às vezes a gente acha que, né, estando mais isolado, nós estamos assim, né? Sem essas atividades, ou sem. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, às vezes o corriqueiro ali que a gente está fazendo, a gente está envolvido sim. Aham. Mas, então tá bom. Você lembra que logo no começo eu falei para você, você comentou com a gente, né, no começo do curso, que é importante a sinceridade, a honestidade nas respostas. E que a minha dificuldade é a percepção. Então, se alguém me cutuca, eu falo, e aquilo, e aquela pessoa, aí eu começo, sabe, lembrar. Então, acho que é o problema de memória e percepção juntos. Mas com o tempo, você vai desenvolver mais isso, viu, Aham. Lúcia? Por isso Às que eu vezes, preciso fazer mais palavras cruzadas para melhorar a minha memória e lembrar de tudo. não, mas eu falo da sua percepção, Aham. Ah, sim. tá? Porque com o tempo, né, que a gente vai avançando mais no curso, as percepções começam a aumentar também. Ai, que ótimo. Você vai perceber isso daqui para Aham. frente. Então, aí é aquilo que a gente sempre fala. Daqui a uns 2 anos, você vai ver a resposta que você escreveu. Hoje, no caso, você fala, eu não acredito que eu escrevi isso dessa forma, né? Vai virar E às vezes aquelas pessoas que quase não escreviam nada, depois de um tempo, elas já estão escrevendo aí quase uma página de caderno. Aham. Então, isso é normal mesmo, mas as percepções, elas vão mesmo surgindo, viu? Você não se preocupe com isso. Ai, que bom. Ok. Então, vamos lá. Vou passar para o Rogério Prado. Eu escolhi elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Procuro fazer com que o trabalho seja uma coisa produtiva e satisfatória. Aí assim, o bom ânimo floresce e tudo se encaixa. Muito bem. Tô- Ocupação, né? Eu estou meio, assim, eu estou até meio abismado com as minhas, sabe assim, é um negócio esquisito, porque eu não gosto de escrever, eu não gosto, sabe, de pensar, aí o negócio está florescendo, entendeu? Aí até plano difícil. O negócio Você é viu? complicado, né? Não é complicado, não. Graças a Deus. Mas assim, é isso mesmo, viu, Rogério? E você pode, essas dificuldades, com o tempo, elas vão Sim, diminuindo a mais. gente vai entendendo, Isso, né? isso. Assim, inclusive, quando eu comecei, eu vi essas palavras que tinha assim, falei, Jesus amado, o que é isso, né? Da onde surgiu isso, né? Então, agora você vai indo, você vai vendo essas palavras, elas vão se tornando claras para você. Parece que você já viveu aquilo com outra coisa, mas elas vão clareando, cada aula que passa, você vai se tornando uma coisa assim, eu não sei explicar direito, mas elas vão abrindo portas, né? Aí você vai entendendo o significado de cada coisa. Há 2000 anos. Isso não sai da minha cabeça. Rogério. Muito bem. Vamos lá. Feliz, você fala para nós. Eu pus elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. E a outra, extrair o ouro da bênção entre duas pedras, de condenação e censura. Eu Muito escolhi bem. Você escolheu essas duas que, na verdade, você já consegue praticar. com mais facilidade. Então, tá bom. Ok. Tadeu.
Muito bem. Vamos ver. Quer falar, Tadeu? Pode falar, sim. Acho que os itens que consigo praticar com mais facilidade são avivar o clarão da alegria, a provação esteja furtando a tranquilidade e colocar a flor da paciência no espinheiro sem esforço. É isso. Muito bem. Vejo que você está no caminho do Rogério. Paciência aí, ó. Muito bom. Vamos Renato, ver. Oi, me permite uma palavrinha? sim. O Tadeu falou aí no meio de tudo que ele falou, que ele perdoa e se perdoa muito fácil. Eu perdoo muito fácil, mas eu tenho uma dificuldade muito grande para me perdoar. Então, né, Will, você tem que se amar, Sim, sim, mas né? Quando você, na verdade, assim, se você... Pode falar. não, quando eu cometo um erro, eu não me conformo de ter feito isso. A gente aprende com os erros, Will. Né? Você não pode se, como é que fala, se martirizar com isso, né? É claro que tem coisas que às vezes a gente fala assim, é que nem você falou, né? Tem coisas que você fala assim, eu não acredito, né? Que eu ainda estou fazendo isso, né? Mas, porém, o que que acontece? Eu tenho que tentar olhar pelo outro ângulo, né? E me perguntar, por que que eu ainda faço isso? Alguma coisa está gerando, né? Algo para que eu tenha. Então, eu tenho que buscar entender por que que eu ainda estou caindo nesse mesmo erro, por exemplo, né? Por que eu ainda caio nesse mesmo erro? Então, eu tenho que, mas não ficar me culpando, ficar me martirizando, não. Alguma coisa está me levando a isso, então eu preciso tentar enxergar. E ao mesmo tempo pedir, né, em orações, ou seja, o que for, para me melhorar, certo? E lembrando, né, Will, que você, assim, a gente tem tantos defeitos como a gente também tem qualidades e virtudes. E geralmente a gente só vai apontar os nossos defeitos e ficar na nossa chibatinha, né? E as qualidades e as virtudes a gente quase não enxerga. Então, procura, Will, não se, assim, se julgar tanto, né? Procura entender ali o porquê. Por que que está assim? E buscar os caminhos, né, para se resolver. Porque você fazendo isso, que nem você falou, eu não me perdoo, eu tenho dificuldade. E, na verdade, não é o perdão ali, né? Mas o, é você, digamos assim, não se machucar com a situação, tá? Não sei se Tá. eu te ajudei, Sim, né? Mas eu espero que possa ter ajudado um pouquinho, obrigado. porque... Imagina. Oi? Uhum. Uhum.
Eu deveria. Sim. Mas é isso que você falou, né? Todos nós, que nem você disse, é natural errar. Só que a gente precisa entender também o porquê que a gente está errando. Porque tem situações e situações, né, Tadeu? Então, você errou num documento, foi uma coisa, né, digamos assim, de serviço, não sei do que foi, né? Mas às vezes a gente está errando com coisas assim que são sentimentos, né? Ou são atitudes em relação ao outro, que aí a gente precisa se perguntar por que que eu estou errando nisso? Porque nós estamos no estágio de aprendizado, né? Para superar situações, né, erros e tal. Então, por isso que às vezes a gente eu falo isso porque nas autoanálises que eu tenho feito, na verdade, às vezes eu revejo minhas autoanálises e falo, não, eu ainda não melhorei nesse ponto. Por que que eu ainda não melhorei? Né? Então, eu tenho que me esforçar para tentar entender, para tentar buscar, mas assim, não me martirizar, não me punir, certo? Eu tenho que ali é um entendimento, na verdade, de para quê? Porque às vezes a gente está falando de coisas assim que é aquilo que a gente está buscando na nossa reforma interior, né? Então, essa busca que a gente quer melhorar, então, por isso que a gente tem que procurar não errar, não digo não errar, mas procurar diminuir o, os erros ou as atitudes ali para que a gente vai evoluindo, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, a gente espera que sim, né? Bom, gente, então, deixa eu ver aqui, agora eu fiquei um pouco perdida. Quem está faltando falar? A Mari, né? Mari, você não falou, né? Eu, eu coloquei o atear o calor dos bons, atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Ainda não sou 100%, mas tento, em situações de desafio, não ser mais uma para o desânimo. Tem hora que não é fácil, porém eu percebo que às vezes ajudo melhor as pessoas do que a mim mesma. Geralmente isso acontece. É mais fácil, né? Às vezes fazer pelo outro do que por nós mesmos. Ok. Continuando aqui, Marilena. Oi. Eu coloquei, procuro estar sempre alegre, transmitir essa alegria aos outros. Muitas vezes não estou. Tento dar conselhos para quem posso e que está disposto a me ouvir. Ok, Marilena. Muito bem. E para finalizar, bom, acho que é finalizar, né? Rogério Conduta? Só faltou você? Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Exercito diariamente a paciência antes de responder a qualquer questionamento direto ou seco, respirando profundamente, pois isso me dará tempo para refletir e responder de forma ponderada. Então você consegue. Pelo menos isso. Parar e respirar. Muito bem, Rogério. Muito bem. Bom, continuando aqui, item C. Como você pode preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade? Ok, vou voltar aqui. Sueli.
Hoje em dia, as pessoas são irritantes e quando tentamos falar de Jesus, respondem: "Ah, já vem você se achando poderosa", e nem dão atenção. Ou não respondem a nada. Você tenta falar, mas as pessoas não querem ouvir, não. Acha, ai meu Deus, vem de novo. Ai, vem ela, entendeu? É muito difícil. Quem já crê e ama Jesus, conversa sobre isso, mas quando você vê que está faltando fé e Jesus na vida, você quer falar, as pessoas, já vem, né? É assim que Elas é. ainda não estão preparadas, né, Sueli, para receber, né? E você sabe Mas, que pode melhorar e começa a melhorar, mas não quer saber. Não quer nem escutar a gente falar. mas nós não podemos forçar, né, Sueli? Então, você tentou fazer a sua parte, a pessoa não quis ouvir, aí é o tempo dela, né? É, Então, tem que vamos deixar. respeitar. Então, tá bom, Sueli. Mari, você fala a sua? Sim, com diálogo sempre, contando coisas boas e vejo que quando conto sobre as nossas aventuras com o Grupo Amor, percebi que acende aquela curiosidade e em seguida vem o eu quero ajudar. Então, nunca deve impor nada, pois cada um tem o seu tempo para trilhar o caminho de Jesus. Muito Hoje eu bom. tô meio com a língua presa. Normal. É interessante isso, né, Mari? Às vezes as pessoas elas não têm muita noção, né? E aí, às vezes, aquilo que você passa vem dá um start ali no momento, aí eu quero também participar, eu quero ver como que é. E é assim que começa, né? Vai engajando. Porque é que nem eu penso assim, né? A gente não pode impor nada. Até um dia a gente num pedal e a gente conversando sobre Jesus, porque a gente passa muito por várias capelinhas abandonadas, né? E aí uma colega virou e falou, qual a sua religião, né? Falei, eu sou católica de criação, porém hoje eu sigo a doutrina espírita. Ai, você mexe com o espírito. Sai de perto de mim. Eu falei, nossa, nada a ver. Aí a gente conversando, sei que durou o pedal inteiro, explicando para ela que não é assim. Contei, expliquei. Hoje eles são frequentadores da casa. Então é o que eu falo, tudo tem seu tempo, né? Não adianta, até a gente teve o nosso tempo de estar aqui, Sim, né? com certeza. Então, cada um tem o seu tempo mesmo. Muito bom. E é assim, vai plantando as sementinhas e vai regando, vai se abrindo. Muito bom. Tadeu, você fala a sua? Muito bem. É, você já me relatou isso. Muito bom, Tadeu. Que você costuma. Uhum. Na verdade, é o que a doutrina, na verdade, nos pede, né? Que a gente divulgue os ensinamentos de Jesus, tente, pelo menos, né? E é claro que respeitando o posicionamento do outro, o entendimento, né? E o tempo de cada um. A gente tem que tentar ali transmitir, mas, como já foi falado, sempre respeitando cada um. E cada um vai ter o seu tempo, vai ter o seu entendimento, então, mas a gente precisa fazer essa divulgação. Então, isso é muito bom. Silvana. Penso que é com boas palavras e boas ações, auxiliando a quem nos pedem um conselho e orando para alguma pessoa que ela encontre o caminho do amor e do bem.
Muito bem. As orações são muito importantes também. Porque às vezes a pessoa não aceita o que você fala. Então, a gente orando por ela, pode vir o tempo para que isso aconteça. Uhum. Muito bem. Tem mais alguém que gostaria de estar falando essa? Posso, Renata? Pode falar, Rogério. Como você pode preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade? Entendo que corações distantes da verdade, normalmente, são pessoas que sofreram tiveram diversos problemas na vida que o levou a esse distanciamento, entende? Então, eu procuro criar um ambiente empático com essa pessoa, tentando entender o que o levou a chegar a esse ponto. Com isso, procuro criar um vínculo, pelo menos na conversa, né? Procuro criar um vínculo com ela e buscar entender se ainda existe algum sentimento religioso. Se sentir que existe essa possibilidade, começo a discutir a respeito, começo a conversar assuntos de comum interesse, buscando elevar essa pessoa, né? Buscando trazer um pouco de luz para ela. Se você for seco nesse assunto, a pessoa, normalmente, ela se fecha. Então, você tem que fazer um meio de campo para tentar ter uma empatia, né? Você entender o que a pessoa, se colocar no lugar da pessoa para ver o porquê, o que aconteceu com essa pessoa. Estou falando, pode ser uma pessoa de rua, como pode ser uma pessoa de grande autoridade, não tem nada, né, de distinto nisso. Mas é uma maneira de você entender como essa pessoa chegou nesse local e como você pode conversar com ela. Se não for assim, ela se fecha e você está gastando o seu tempo e não avança, né, nem um passo na direção de Jesus. Uhum. Isso mesmo, Rogério. É interessante porque você vai ver se ela vai te dar a abertura. Se ela te dá, você tem a oportunidade. Se não, você valeu pela tentativa. Muito bem. Gente, mais alguém gostaria de falar? Posso? Pode ir, Rogério? Pode ir, Lúcia. Vou lá, então eu vou. Como você pode preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade? Primeiramente, respeitando a crença que a pessoa possa ter. Se essa pessoa não é cristã, isso não significa que ela seja uma má pessoa ou uma pessoa não digna. Eu acho que praticar os ensinamentos de Cristo, como o respeito a todos os seres, a paciência com todos os seres, a boa e confortadora palavra e atitude, nos momentos de necessidade, pode ser um testemunho de que Cristo nos ensinou a dar. Então, acima de tudo, respeito. Eu tenho na minha família um exemplo muito forte. A família da minha mãe era toda católica, muito católica. E a do meu pai, todos ateus. A única pessoa que aceitou casar com meu pai sem ser na igreja foi a minha mãe. Ele teve outras noivas que não admitiam não casar na igreja, então ele desfazia o noivado. Não tem mais casamento. E minha mãe aceitou. A conselho da mãe dela também. A avó Albina é muito sábia, mal sabia escrever, mas era muito sábia. E eles viveram uma vida muito boa, claro, com suas adversidades que todo mundo tem. Se amavam bastante, acima de tudo se respeitavam muito. Minha mãe nunca obrigou meu pai a seguir uma crença, a ir na igreja com ela, e ele nunca quis impedir que ela seguisse e praticasse a fé. Então, o respeito foi imenso. Aí, minha mãe me levou para a igreja, eu gostava, continuei indo, né? Mas cada um pode fazer a sua escolha. Então, isso daí é muito importante. Até um dia que ele resolveu que ele ia realizar um grande sonho dela, que era o casamento na igreja. E no mesmo dia, com 5 anos, eu fui batizada. Então, eu assisti o casamento religioso dos meus pais. E fui batizada também. Então, assim, é uma coisa muito forte essa questão do respeito e da não imposição, né? De uma ideia, de uma fé. Isso é bem importante.
realmente, né? Que nem a gente vê aqui, nós temos um Estado laico que fala, né, aqui no Brasil, que temos a liberdade de escolher as próprias crenças, né? E isso é muito importante mesmo. Sim. Então, nós já falamos disso em aulas passadas, certo? Que independente da crença da pessoa, daquilo que ela segue, as atitudes que cada um tem, né? Então, se a pessoa pratica o bem, né, se ela segue os ensinamentos de Jesus, isso independe, né, da onde ela esteja, do que ela segue, mesmo às vezes até um ateu, né? Mas ele pratica o bem, então como é que se diz? É importante. E aquilo que a gente, na verdade, precisa transmitir para as pessoas o que é o correto, o que é o certo, né? E não querer impor para que elas sigam a nossa doutrina ou que elas sigam, digamos assim, outros tipos de crenças, né? Porque, na verdade, Jesus veio pregar e Jesus não seguia, né, nenhuma religião. Ele, na verdade, veio aqui mesmo para ensinar. E é isso que é a nossa missão, digamos assim, também, né? Então, é muito importante, muito legal essa história, viu, Lúcia? Obrigada por compartilhar conosco. Rogério. Então, é uma coisa engraçada, né? Tudo que está falando aí, eu pensei, eu preciso falar a minha que eu escrevi, né? Eu vou falar aqui que eu escrevi, depois eu vou comentar. Sempre que estou perto de alguma pessoa que esteja com alguma dificuldade, eu a chamo filho de Deus. Aí a pessoa para, ela olha, filho de Deus, né? E você já percebe que a pessoa muda, né? Ela muda um sorriso, filho de Deus. Aí, agora, todas as pessoas, assim, bem tempos atrás, onde que eu vou? Ô, filho de Deus, vem cá. Então, esse nome, filho de Deus, pega, né? Assim, e a pessoa, quer queira que não, se ela acredita ou não acredita, mas ela está falando, filho de Deus, né? Então, é uma coisa muito bonita de se falar. Eu acho, nesse pensamento meu, né? E eu acho muito interessante, né? Porque se a pessoa está com dificuldade, ela fala, ó, filho de Deus. Não é assim. É assim. A pessoa para, filho de Deus. Mas eu sou filho do meu pai. Não, você é filho de Deus, né? Pode dizer. Então, e agora, onde que eu vou? Todo lugar que eu passo, tenho os amigos, tudo. Ô, filho de Deus, vem cá, vem cá. Então, quer dizer que esse nome pegou no nome da pessoa, né? O filho de Deus, né? Então a pessoa assimila aquilo ali como se fosse uma coisa que ele começa a acreditar, né? Eu sou filho de Deus. Assim, Isso mesmo. é uma coisa muito interessante. Legal, Rogério. Nós sabemos, né, que somos filhos de Deus, mas Sim, tem muitas sim, pessoas sim. que não... Tem os ateuzão da vida, né? Então a gente via lá, ele tá xingando e falando um monte de besteira. Ô, filho de Deus, não é assim. A pessoa fala, filho de Deus, você é filho de Deus. Então a pessoa dá um sorriso, para e pega esse nome, né? Então quando ela quer chamar eu, ela não vai chamar o Rogério. Não, ô filho de Deus, vem cá. Entendeu? Então quer dizer que ele já está entrando no ritmo, né? Assim, pode dizer, você não está forçando a pessoa nada, mas ela está falando o nome de Deus, entendeu? Eu penso assim, né? Mas é muito interessante. Muitas pessoas, né? Onde que eu estou longe, ô filho de Deus, vem cá, vem cá, filho de Deus, vem cá. E eu tenho é uma coisa assim, simples, né? Simples não dizer, mas a pessoa está. Pode tocar ali, né, no momento. Sim, nessa hora. Ele para a hora e fala, filho de Deus. Então, alguma coisa forte tem, está tocando no meu coração, né? Filho de Deus. Muito bem, Rogério. Legal. Bom, gente, continuando aqui. A 4, afirmação. Hoje é o melhor dia para me renovar. Marilena. Oi. Eu coloquei assim: todo dia temos uma oportunidade de se renovar, de ser melhor que ontem. Assim, buscando sempre ser melhor a cada dia. Muito bem.
E é isso mesmo. Continue. Tadeu? Muito bem, Tadeu. Saiu curta, mas saiu completa. Pensa assim. Ok, gente. Mais alguém quer falar a afirmação? Então, podemos seguir. Ok, então agora nós vamos para a aula 21. Bom, pessoal, hoje a nossa aula, nós vamos falar no estudo do Livro dos Espíritos, continuidade do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 4, Pluralidade das Existências, perguntas 197 a 200. Pergunta 197 até a 199A vai falar do destino das crianças depois da morte. Ok. Pessoal, vocês acharam aí? Eu vou pedir para o Rogério Conduta. Rogério, você pode ler para mim? O destino das crianças depois da morte? Eu estou sem o livro, Renata. Está sem livro? Quem pode ler para mim? Eu posso ler, Renata, estou com o livro aqui. Por favor, Luiz. Destinação das crianças após a morte. É isso, né? O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. O espírito de uma criança pode, então, ser mais avançado do que o de seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? De uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado mal, podemos supor que o seu espírito pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, não fez o bem, e Deus não a isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tenha animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. Porque a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é, muitas vezes, também uma provação ou uma expiação para os pais. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Lê tudo aqui, esse trecho todo, Renata? Se puder, Lúcia, sim, porque é uma explicação. Se o homem tivesse apenas uma existência e se depois dela sua destinação futura fosse fixada perante a eternidade, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito ficaria desobrigada e livre das condições, muitas vezes tão duras, impostas à outra metade? Tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favorecer a ninguém. Os que se retardam não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem de sua responsabilidade. Além do mais, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer sua influência? Não há algumas que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto de roubo e de homicídio, apesar dos bons exemplos que lhes são dados de todos os lados?
A lei civil as absolve de seus delitos, porque considera que agem sem discernimento. E tem razão. Porém, de onde podem se originar esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que são dadas a vícios é porque seu espírito progrediu menos e, portanto, sofrem as consequências não por seus atos de infância, mas por aqueles de suas existências anteriores. E é desse modo que a lei é igual para todos, e a justiça de Deus a todos alcança. Ok. Bem interessante, né, essa explicação que ele fala referente à morte, na verdade, desencarne das crianças, né? E aqui nós percebemos nas explicações que muitas vezes a gente se perguntava, mas por que, né, morreu tão jovem, tão criança, teve uma doença tão sofrida, digamos assim, e aqui ele nos explica que muitas vezes isso ocorre devido ao período, né, que ainda faltava para cumprir, cumpriu aquele período, desencarnou, às vezes provações dos pais. E outra coisa muito interessante que ele deixa claro aqui é a evolução do espírito, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, a criança, no caso, né, quando ela desencarna, ela vira um anjo, né, porque ela era pura, né, não tinha, né, ainda desenvolvido as maldades, era um espírito puro, então ela vai virar um anjo. A gente vê que isso não é a realidade, certo? Então, aqui no Livro dos Espíritos, ele nos deixa isso claro, que provavelmente, né, ela ainda tem as provações a ser passadas, ela vai reencarnar novamente, ela vai cumprir novas reencarnações, e às vezes é um espírito muito mais avançado que os próprios pais, certo? Então, isso é bem interessante, é um esclarecimento aqui que a gente está tendo, ok? Bom, continuando aqui, agora tem o sexo nos espíritos e o parentesco e filiação. Marilena, você pode ler para nós esses dois? Posso sim. Por favor. Sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como os entendeis, pois os sexos dependem do organismo, entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres, porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Oferece-lhes provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Parentesco, filiação. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? A vida animal somente porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos, que vos parecem estranhos.
Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter um antepassado, como antepassado um honesto sapateiro, gabar-se-ia de descender de um gentil homem debochado. Mas o que digam ou façam não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam um dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão da simpatia ou por ligações anteriores. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até útil. Ok. Bom, nessa parte aqui a gente percebe, né, que os espíritos, eles não têm sexo, o sexo ele é considerado apenas pelo organismo, né, aqui nosso, que a gente pertence aqui no nosso planeta. E uma coisa interessante que ele deixa claro que quando a gente reencarna, a gente pode reencarnar tanto no corpo de um homem como no corpo de uma mulher. Isso vai depender do quê? Das provas que a gente vai precisar passar, daquilo que a gente necessita para a nossa evolução, porque às vezes em determinada reencarnação o espírito ser um homem devido a alguma provação ali, ou para algum aprendizado dele, ele necessitava vir como homem. E numa outra, ele necessitaria vir como uma mulher. Às vezes, até mesmo para gerar um filho, para que tenha o laço ali de família. Então, é bem interessante isso. E outra coisa que ele nos deixa claro, né, que no plano espiritual, os espíritos, eles desenvolvem ali, né, a simpatia, o amor, e não tem essa relação do sexo que nós temos aqui no plano carnal. Então, essa é uma explicação. E quanto ao parentesco e a filiação que ele fala aqui, na verdade, outra coisa bastante interessante é que cada espírito, né, cada alma, ela é única, ela não se divide. Então, na verdade, os pais, eles geram os filhos, mas o quê? Apenas a parte do organismo, do corpo. Eles não vão doar para eles uma parte da sua alma, do seu espírito. Cada um, certo, possui a sua própria individualidade, a sua própria alma, certo? E então, o que ele deixa claro é isso. E o desenvolvimento, na verdade, de cada espírito, né, vai depender, um fator de moralidade depende de cada um.
E então, uma outra coisa também é que nas reencarnações, às vezes, a gente veio em uma reencarnação passada numa determinada família, certo? E pode ser que na próxima nós não tenhamos os mesmos, digamos ali, a mesma família que a gente constituiu em uma geração passada, certo? Às vezes mas a gente pode ter uma afinidade, uma percepção com pessoas que nem eles falam aqui, um vizinho, ou às vezes um servidor, alguém que trabalhe para a gente, ou algum colega ali de trabalho, de cursos, ou coisas assim, certo? Então, às vezes, tem essa diferença. E ele fala também um pouco aqui sobre a parte dos ancestrais, né? Então, as pessoas falam, né? Meu ancestral, ele era de determinada região, certo, e tal. E, na verdade, se a gente for analisar isso pelo lado do espiritismo, né? Então, devido a essas trocas que a gente faz para a nossa evolução, nós não somos realmente, né, descendentes, a gente pode ter passado por outros tipos, né, de raças ou de culturas que não estejam realmente ligadas àquilo. Mas é claro que tem essa geração, tem esses entendimentos, ok? Bom, gente, continuando aqui, nós vamos falar sobre as semelhanças físicas e morais. Então, essa parte aqui. Os pais transmitem quase sempre aos seus filhos uma semelhança física. Transmitem-lhes também uma semelhança moral? Não, uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes da raça não há senão consanguinidade. De onde provêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e seus filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? Há uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para ele uma tarefa. Se nisso falha, é culpável. Por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhes concede. Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito antes que a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho, a que deram nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. De onde provém a semelhança de caráter que existem muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo entre os gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Nas crianças cujos corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Visto que os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre estes últimos? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre da mãe? Lendas, para pintar que seu ódio era inveterado, fizeram-no remontar antes do seu nascimento. Geralmente não levais em bastante conta as figuras poéticas. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem.
Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgar que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser mais a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão todos diferentes e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter de uma a outra certas analogias modificadas. Todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável haja mudado completamente seu caráter, porque de orgulhoso e mau pode se tornar humilde e humano, se arrependeu. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores. O corpo está destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Certamente o corpo não é senão matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado sobre as capacidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto, e é com fundamento que se designam os olhos como o espelho da alma. Quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma. Por isso, tal pessoa excessivamente feia tem, no entanto, alguma coisa que agrada, quando ela está envolvida por um espírito bom, sábio, humano, ao passo que existem rostos muito belos que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Podereis crer que só os corpos bem feitos sejam o envoltório dos espíritos mais perfeitos, embora encontres todos os dias homens de bem sob aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que o pode ter de uma outra fonte diferente. Seria absurdo se admitir uma sucessão de existências de uma semelhança que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto, e mesmo ao conjunto de maneiras, um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode-se encontrar a expressão da grandeza e de dignidade, enquanto que, sob o vestuário de um grande senhor, vê-se, às vezes, a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas das posições mais obscuras, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram o seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato, senão como um reflexo que foi o espírito? Bom, gente, aqui, nessa parte, eles nos falam, na verdade, tanto do corpo, certo? Que quando a gente reencarna, a gente sempre vai reencarnar um novo corpo, certo? O corpo ele é somente a matéria, ele vai se decompor, e quando a gente reencarnar, vai ser um novo corpo. E, geralmente, a aparência física, no caso, ela muda, certo? Então, se você vai vir como homem, se você vai vir como mulher, se você vai vir como... e dependendo aonde você vai reencarnar, você pode vir com a pele escura, com a pele clara, isso tudo ele vai ter essa modificação, e também tudo vai depender daquilo que você vai ter escolhido para a sua reencarnação, certo? Uma outra coisa também que ele deixa clara aqui, na verdade, é que entre o pai e os filhos apenas existe o laço da consanguinidade, não existe a moralidade. Os pais, logicamente, através da educação, eles vão tentar desenvolver a moralidade dos filhos,
certo? Que isso é o dever dos pais, encaminhar os filhos para o bem, certo? Porém, vai depender muito de cada espírito ali que vai estar se desenvolvendo, certo? Então, cada um vai desenvolver a sua própria moralidade e a sua própria trajetória, certo? Os pais vão dar os encaminhamentos, mas para cada filho isso vai depender daquilo que ele esteja buscando ali e daquilo que ele consegue evoluir, ok? Então, essa parte aqui desse trecho, né, ele nos deixa isso claro. E uma outra coisa também interessante é que ele é referente àquilo que a gente traz das existências passadas, né? A gente sempre vai trazer aquilo que a gente aprendeu das existências passadas. É claro que, assim, a gente não se recorda das nossas existências, mas tudo que a gente está aprendendo, a gente não retrai, a gente sempre progride. Então, aquilo que a gente aprende, a gente traz conosco uma nova existência, certo? E, então, no caso aqui, nós conservamos, às vezes, caráteres morais que nós tivemos de existências passadas. E tendemos sempre a evoluir cada vez mais, certo? Porém, aqui outra coisa que ele deixa claro, na verdade, às vezes, você vai ver em algumas famílias que os pais são bons, mas o filho é mau, é ruim, né? Ali no caso, ele se desvirtuou. Porém, às vezes é um espírito que precisava, né, passar por uma grande regeneração e ele continuou seguindo aquilo que ele já seguia na existência anterior, ele não conseguiu evoluir. Então, tem muitos casos que ocorrem isso. Mas o que a gente percebe aqui, quando a gente vê essa parte aqui que fala, né, que existe aqui uma interligação, né, no caso aqui, uma explicação muito interessante daquilo que a gente vê aqui na nossa sociedade, que a gente vê nas famílias, né? E aqui ele nos explica, e também outra coisa que a gente percebe é a justiça divina, né? Não tem favorecimentos, né? As coisas tudo acontece para o aprendizado e para a evolução de cada um, ok? E para finalizar aqui, tem as ideias inatas no final. Quem pode ler para mim esse finalzinho? Das ideias inatas. Renato. Oi. Renato. Só tirando uma... Eu estou com o meu tic-teco aqui, você está falando desse negócio daí, vamos supor assim, então, ver se eu vou conseguir explicar, porque está meio confuso para mim isso aí, porque a gente fala assim, eu sou descendente de alemão, eu puxei meus avós, então isso não existe, é isso? Na verdade, não é... Não sei se eu soube explicar direito. Porque a gente vai falar assim, ela fala assim, consanguíneo, no caso, seria, ele puxou a família de bisavó, tataravó, esse tipo de coisa, mas o corpo físico, mas o espírito não tem nada a ver, é isso? Porque os católicos puxam muito esse lado. Sim. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas meu tic-tac está muito confuso. Eu estou tentando... Você estava lendo aqui, eu estava lendo lá embaixo já para ver se estava falando alguma coisa sobre isso aí, entendeu? Eu não sei se deu para entender o que eu estou perguntando. Na verdade, quando a gente fala das descendências, né, Rogério? Então, por exemplo, é isso que você falou, né? Então, o sobrenome, né, que você tem hoje, tá? Se reflete, por exemplo, a uma pessoa que foi lá que nem você falou, foi um alemão que viveu no século tal, assim, assado, né? Mas isso é o quê? Isso está relacionado à parte física, né? Sanguínea. Sanguínea, exatamente. E não quer dizer, na verdade, que digamos assim, que você pertenceu mesmo
assim, família. espiritualmente, na verdade, você veio para essa família hoje, certo? Porque você pode ter tido uma desavença, né, no passado lá, foi algum inimigo, e você veio nessa família para aprender, certo? Tudo bem. Consanguinamente, você pertence, mas você não era assim, digamos assim, pro espiritismo, ele não segue essa linha da consanguinidade. Então, pode ser que lá naquele passado, quando o seu avô foi, né, que nem você falou, assim, um alemão, você poderia ter sido um escravo na África, tá? Então, assim, e aí, vocês, na verdade, não tiveram uma relação. Agora, aqui, nessa encarnação, certo? Você veio para essa família que tem esse sobrenome nesses laços consanguíneos, tá? Então, hoje, aqui, então, por exemplo, o que vai acontecer? Às vezes as pessoas se orgulham muito e falam assim, nossa, o meu tataravô, ele era um homem muito influente, ele foi sei lá, Então, um eu entendi. mercador, Agora, então, assim, assado, né? Sim, mas então aquela árvore genealógica que falava, que mostra tudo do antepassado, aquilo lá, então, não existe. Não é que ela não existe, Rogério. Na verdade. Por isso que o meu tic e teco está meio vai e volta, entendeu? É isso que eu estou tentando entender. Porque as pessoas, quando vai fazer uma homenagem, elas vão buscar lá desde há 2000 anos, vamos dizer, né? Então, mas depois, se for ver, puxando os antepassados, mas é meio confuso, não sei se eu estou conseguindo entender, mas assim, o tipo sanguíneo que vai indo. É a matéria. Mas a matéria, vamos supor assim, eu vou nascer numa outra família, mas eu não sei se eu vou nascer homem ou mulher, mas o espírito meu, ele vai encarnar naquela pessoa, naquela família, né? Ou tanto sendo homem ou mulher, no caso, seria isso. Porque você vê como ele fala aqui, toda a encarnação, na verdade, todo o corpo ali, né? Ele é um corpo distinto. Certo? Então, tudo bem. Então, quando você reencarna, aqui no caso, o que acontece? Você traz os traços, né? Que, digamos assim, por quê? Porque os traços do corpo físico você traz dos seus, digamos assim, às vezes do seu pai, às vezes do seu avô. Então, os traços são parecidos. Porém, os espíritos, eles são totalmente individuais, né? Eles não trazem nada. Por isso que às vezes ele fala ali que você tem que se orgulhar, na verdade, do quê? Daquilo que eles fizeram, assim, de bem, né? E não do que eles foram, na verdade, né? Então, o que acontece? Por exemplo, hoje, você tem, né? Você pertence hoje a essa árvore genealógica, por exemplo. Hoje você tem. Então, você é prado, então você pertence aos prados do antepassado que habitaram tal. Então, hoje você vê como dessa forma, tá? Certo? Só que a partir do momento que você desencarnar, né? Isso não existe mais, né, Rogério? Sim. Aí, no caso, o seu espírito, ele, né? Então, é assim, e isso está muito relacionado a quê? Aqui, né, a parte da matéria, do físico, certo? Então, isso foi criado, você veio hoje, nessa encarnação, você pertence a essa família aqui, dos pratos. A sua reencarnação passada, provavelmente não, você não pertenceu. Né? Então, e aí você não sabe o período que você foi encarnado no seu passado e agora, né? Então, às vezes, o seu avô, sei lá, o seu tataravô lá, e você era vivo, né, naquela época, e você conviveu ali junto. Mas vocês não tinham laços familiares. Hoje você vem com um laço, né, consanguíneo, digamos. É mais ou menos isso. É confuso sim, viu, Rogério? Eu confesso para você, é bastante confuso isso. Né? Então,
Mas, assim, não que... Porque ele deixa claro aqui no livro, não é que isso não existe. Existe, sim. Hoje, certo? Se você for fazer um levantamento, ele funciona assim, né? Mas isso é somente aqui, no plano físico. Se a gente for analisar isso a nível espiritual, então, aí Tá. ele não tem conexão. Legal. Não sei se eu te ajudei. Não, mas deu para, assim, não precisa pedir exame de DNA. Posso falar só um minutinho, Renata? Oi, pode. Você falou de árvore genealógica, né, Rogério? Não sei se eu vou ajudar ou confundir mais ainda, espero que não. Mas acho assim, que se isso acontece, então, em cada encarnação, a gente pode voltar numa mesma árvore genealógica, numa posição diferente, ou ir para outra árvore genealógica, né? Que isso só trabalha com a genética, né? Com a consanguinidade. Exatamente. Então, a gente pula de uma árvore para outra, igual um macaco, né? Então, é que nem eles falam, às vezes você vem como um senhor, digamos assim, das posses, da outra vez você pode vir como indigente, certo? Então, e tudo vai depender daquilo que você tem que passar, né, pela existência, certo? Então, às vezes você não... é claro que, assim, quando os espíritos são simpáticos, são afins ali, você vai acabar se reencontrando, mas não necessariamente que vai ser na mesma família. Às vezes você tem uma afinidade tão grande com outra pessoa que você fala, nossa, por que será? Provavelmente ele pode ter sido sua família no passado, a gente não sabe ainda disso, né? Então, é bem por aí. Certo, gente? Vamos com... Beleza. Então, vamos finalizar aqui, vamos para as ideias inatas. Quem vai ler para mim as ideias inatas? Ninguém lê, eu leio. Faz favor, Marilene. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera, sei o que é isso. Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre. Tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Em mudando de corpo, podem perder certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim. Se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego, ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. É uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia, como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento.
É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos. Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramos-la por toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível, porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia, e a ignorância a mistura com a superstição. Muito bem. Bom, a gente percebe aqui, nas ideias inatas, né, aquelas experiências que foi feitas nas reencarnações passadas, certo? Aquilo que a gente adquire de parte intelectual, parte moral, se a gente pode relembrar isso nessa existência. E, na verdade, o que ele deixa claro aqui para a gente, né, é que pode ocorrer o quê? Uma vaga lembrança. Então, essas vagas lembranças, às vezes você para e pensa, nossa, você vai a algum lugar ali, você olha e fala assim, nossa, mas parece que eu já estive aqui antes. Né? Então, você tem aquele sentimento, aquela intuição. Isso pode estar relacionado com a sua existência anterior, né? Que você vem uma vaga, né, ali para você, assim, que você tem esse pressentimento, que você já vivenciou aquilo. Ou, às vezes, a mesma coisa, você vai desenvolver alguma coisa, certo? E você fala, nossa, mas como será que eu sei isso, né? Eu não estudei assim, parece que foi tão fácil para fazer. Às vezes é alguma coisa que você traz. Então, são, às vezes, intuições que ocorrem, certo? De memórias de vida passada, que, na verdade, são, digamos assim, lembranças, né? Vagas, assim, que são considerados aqui, eles chamam como ideias inatas. São aquelas coisas que a gente conservou e que a gente traz para as novas existências. Ok, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário a respeito do nosso tema de hoje? Alguma dúvida? Eu queria só falar uma coisinha, não é nenhum comentário, é uma coisa engraçada. O meu sobrinho, que agora já é um homem, quando era pequenininho, ele falou assim, eu não posso, quando eu morrer, eu tenho que encarnar no Brasil de novo, porque eu não sei falar inglês. Olha que coisinha mais linda, ele era um toquinho. Olha só. E às vezes tem pessoas que têm muita facilidade com línguas, né, Lúcia? E porque pode ser que numa reencarnação passada morou em determinado local. E aí ela tem muita facilidade com aquela língua, com aquele local, que a gente não sabe. Muito bem. Bom, pessoal, então, já é quase 9 horas, vamos fazer a nossa finalização da aula de hoje. Vou pegar meu encerramento. Vamos lá, gente. Vamos encerrar. Bom, então agora vamos agradecendo a nossos mentores, aos mentores da turma, por mais essa aula na noite de hoje. E gratos por tudo que recebemos, elevemos nossos pensamentos ao alto, para doar um pouco do muito que recebemos em favor das equipes e vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens, pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, pelo Evangelho, para que seja norma de conduta para toda a humanidade, por todos os sofredores encarnados e desencarnados, por todos os lares da terra, pelos nossos parentes, familiares e amigos, pela fraternidade dos discípulos de Jesus e a união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo,
seus dirigentes, trabalhadores, alunos e assistidos, pela Câmara de Passes e urnas de vibrações, e por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.